Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 11 de fevereiro, celebramos o sexto domingo do tempo comum. Que nosso Deus habite no meio de nós nesse dia. No evangelho desse domingo, escrito por São Marcos, Jesus prossegue curando os necessitados de seu povo. Um leproso cheio de fé é purificado pela ação do Cristo e, através do seu testemunho, mais e mais pessoas procuram aquele que é o Messias. Se você busca encontrar o Filho de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso vigário paroquial, Padre Tiago Nascimento. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar guiando um irmão perdido em direção ao Redentor. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tem poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sois, Senhor, para minha alegria e refúgio. Sois, Senhor, alegria e refúgio. Sois, Senhor, para minha alegria e refúgio. Sois, Senhor, alegria e refúgio. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos aqui na casa do Senhor para proclamar a vida, o nome daquele que é a nossa alegria, o nosso refúgio. Em Deus sempre podemos encontrar isso, a nossa alegria e o nosso refúgio. A alegria do Senhor é para aqueles que precisam. Se você está alegre, a sua alegria vai ser multiplicada. Se você está triste, Deus olha o seu coração e Ele tem a alegria que você precisa para levantar a sua vida, para firmar os seus pés na estrada certa. Mas se você precisa de amparo, se você precisa de refúgio, por estar confuso, incerto, perdido, aqui também tem lugar. O coração de Jesus é sempre assim para nós. Amém? E hoje, toda a igreja se volta para esta palavra, porque na figura deste leproso, que acabamos de escutar no Evangelho, se encontra cada alma humana que busca a sua alegria e o seu refúgio em Deus nosso Senhor. O homem que é curado no Evangelho de hoje não traz certamente somente uma doença física na sua pele, mas certamente ele trazia a tristeza de viver separado, fora dos muros da cidade,
longe do acampamento, como a gente escuta na primeira leitura. A tristeza, o abatimento, talvez de pensar que para o seu mal não tivesse solução ou um fim. Mas nunca é tarde para Jesus. E aquilo que ele pensava não ter saído, Jesus dá um basta. Jesus entra na vida dele para acalmar o coração, e para mostrar que nenhum mal subsiste na vida daqueles que se rendem aos pés do Senhor Jesus. O seu mal também terá um fim. Se hoje você tem travado uma batalha maior ou menor do que a deste leproso do evangelho de hoje, o seu mal também terá um fim, porque nós servimos, nós adoramos aquele que nos diz: eis que estou convosco até o fim. E quando Jesus está conosco até o fim, ele coloca um fim naquilo que precisa ser findado. Ele acaba com aquilo que precisa ser lançado fora, para longe do nosso coração. Amém? E é isso que Jesus faz no coração, na vida daquele homem. Diz que quando Jesus se aproxima daquele lugar, aquele leproso chega perto do Senhor Jesus, porque certamente ele reconhece que ele era um homem diferente. Como a gente escutou na primeira leitura de hoje, alguém que sofresse do mal da lepra deveria ficar afastado de todas as pessoas, bem longe. Se alguém se aproximasse, ele deveria gritar: impuro, impuro, para que as pessoas se afastassem dele. O evangelho, a primeira leitura diz ainda mais, diz que quem tivesse o mal da lepra teria que andar com as vestes rasgadas, com o cabelo bagunçado e com a barba encoberta. Aí você vai dizer assim: padre, esse daí é o meu marido, né? Que anda assim. Lá na Barra tinha uma dona que ela ia toda arrumada, né? Da cabeça ao pé, né? Chegava nos trinques na igreja, devia levar 1 hora se arrumando, e aí do lado vinha o marido todo desgrenhado, né? Destoava, era engraçado, né? Às vezes ele ia até com a camisa aí, né? De um time aí que não vale muita coisa, né? E tudo mais. Mas um leproso andava assim, com a roupa rasgada, com a barba por fazer, com o cabelo bagunçado. Em outras palavras, para que as pessoas se afastassem dele, fossem para longe dele. Curioso é que Jesus vem nos mostrar no Evangelho que é justamente isso que atrai a sua misericórdia, o seu olhar. As pessoas bagunçadas, as pessoas confusas, por dentro e por fora, atraem o olhar de Jesus. Então tem lugar para você, você tem jeito, porque Jesus olha para você, né? Mesmo quando você está todo bagunçado, Ele não desiste de você. Diz o Evangelho que Jesus se moveu, Jesus sentiu compaixão, e é justamente isso que move não somente o coração de Jesus, mas a atitude de Jesus. Compaixão a gente pode entender como sentir misericórdia, se compadecer, quer dizer, sentir com a dor do outro. Em outras palavras, Jesus sentiu a dor do coração do leproso, e por isso ele toca no leproso. Antes de Jesus mover a mão, o seu coração é movido em direção daquele que estava abatido, daquele que estava segregado, daquele que estava doente, certamente no corpo e também na alma. O coração de Jesus se move. Quando você tiver com dificuldade de mover uma ação na sua vida, de tomar uma atitude, mova primeiro o seu coração. Às vezes a gente não consegue fazer o bem que a gente deseja, porque o coração ainda não foi movido
O coração ainda não foi remexido pela graça de Deus ao ponto de se colocar ali diante daquela situação. Hoje todos nós somos chamados a nos colocar no lugar do leproso, porque quem já não enfrentou um mal que pensasse não ter solução? Tem lepra que dá no corpo, mas tem lepra também que dá na mente, na alma, no coração. Uma pessoa, às vezes, que vive um momento de depressão na sua vida, uma síndrome, uma angústia profunda, ela tende a se isolar, não porque ela traz uma provação na sua pele, mas porque ela traz uma provação dentro da sua mente, dentro da sua alma. Jesus traz a cura também para essas pessoas. Se o mal do século, daquela época, se chamava lepra, hoje a gente pode dar outros nomes para os males do nosso século. Um deles é a depressão, mas para ela também tem a cura, porque o mesmo Jesus que curou o leproso pode curar você também, pode dar vida para você também, pode te levantar também, pode te colocar dentro de onde você deve estar novamente também. Jesus tudo pode, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e o que Jesus fez no Evangelho de hoje, Ele faz agora, porque a palavra de Deus na liturgia tem força para atualizar na nossa vida os mistérios de Deus. Jesus está realizando isso agora, Jesus está fazendo isso agora em nosso favor. Ele está tocando o seu coração, assim como Ele tocou naquele cego. Nas mãos do Senhor vem toda sorte de bênçãos, e assim como Ele toca a vida daquele cego, daquele leproso, Ele traz a bênção que ele precisa, Ele traz a graça que ele necessita. Talvez a primeira delas seja a cura do mal da lepra, mas Jesus traz a coragem daquele leproso se levantar e publicar os grandes feitos do Senhor. Jesus cura a alma dele de tal modo que ele não tem medo de voltar para o lugar aonde ele foi hostilizado, aonde ele foi perseguido, aonde ele foi negado, aonde ele enfrentou muita provação. O Evangelho não diz que ele ficou um tempo acuado num canto, tentando confirmar mesmo se ele estava curado ou não. Não, o Evangelho diz que ele levantou e ele se pôs a caminho e entrou no lugar talvez mais difícil para ele, que era no meio da cidade, no lugar onde ele não foi quisto durante muito tempo. Não foi somente a pele do leproso que foi curada, mas também o seu coração. Jesus realizou uma cura por completa na vida dele, assim como Ele realiza também na nossa vida. Quando Jesus nos toca, Ele está trazendo bênçãos infinitas sobre nós, e é necessário que a gente creia, é necessário que a gente se abra ainda mais para perceber as graças que Deus tem derramado sobre nós. Foi curado de tudo, menos de um mal. O bicho era fofoqueiro, né? Diz o Evangelho de hoje que Jesus disse assim: você não vai contar nada para ninguém, você vai procurar os sacerdotes, que eram aqueles que eram responsáveis por testificar o mal de antes e a cura de posterior, e assim o milagre de Deus, né? E aquele leproso sai dali e começa a contar para toda a gente, ele começa a contar para todo mundo o que aconteceu com ele, né? A língua dele estava tão boa, né, que ele saiu falando, né, para todo mundo. E por conta disso, Jesus não podia andar publicamente nas cidades da redondeza, mas Jesus precisaria ficar fora dos muros, nos lugares desertos, porque eram muitos que o procuravam. Jesus não estava querendo ser procurado somente por aqueles que necessitavam de uma cura
temporal, mas Jesus queria ser procurado por aqueles que o reconhecessem como Deus e Senhor. Se no iniciozinho do Evangelho, a gente vê um leproso que precisava viver separado das pessoas, e depois ele vive entre os seus irmãos, no final do Evangelho é Jesus quem assume esse lugar. Ele já não podia entrar na cidade, mas tinha que ficar nos lugares desertos. Percebam que Jesus troca de lugar com o leproso, e ele sente também as provações que o leproso enfrentou. Quando a gente se compadece, a gente se coloca no lugar do outro. Jesus foi habitar até do lugar onde o leproso habitava, nos lugares desertos, não porque ele pegou lepra, porque quando Deus toca, ele cura sem se afetar com as nossas doenças. É como no perdão dos nossos pecados. Deus nos santifica, mas nele não tem pecado nenhum, não tem mácula nenhuma, mesmo quando ele toca no maior dos pecadores. Mas Jesus vai para os lugares desertos, e no lugar deserto só entra aquele que quer encontrar Deus mesmo, e não aquele que quer uma bênção especial, ou uma bênção qualquer, ou uma cura momentânea. Por isso, se você estiver enfrentando momentos de deserto na sua vida, louve a Deus, porque você pode se encontrar com Ele. Ele não está somente no meio da cidade, mas no deserto Ele também está. E é isso que a gente vai celebrar daqui a pouco. No domingo que vem, a gente já vai estar celebrando o tempo santo da Quaresma, e ali a gente vai se encontrar, procurar o Senhor no nosso deserto, e vamos nos encontrar com um Deus que é todo poderoso. Para encerrar, nós não podemos nos ater somente às machucaduras visíveis, aquelas que dão na pele, mas é necessário que a gente olhe para as machucaduras, para a lepra que pode dar no coração, e que nos afastam da comunhão da igreja, que nos afastam da comunhão dos santos, que nos afastam dos irmãos e irmãs, mesmo sem a gente perceber tanto assim. E este grande mal se chama pecado. Ele vai nos afastando para longe dos irmãos, ele vai nos afastando para longe da comunhão com a igreja, ele vai nos afastando para longe da comunhão com Deus. Mas quando a gente tem a coragem de se levantar e dizer: eu sou um impuro, ou eu estou impuro, a misericórdia de Deus se derrama sobre a nossa vida. São as nossas chagas que atraem os olhos do Senhor. São as nossas misérias que atraem a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor. Não tenha medo de mostrar para Ele as lepras que somente você conhece, que somente você vê, que você sabe. Mostre para o Senhor, e assim como Ele fez com esse leproso, Ele pode fazer também com você. Amém? Até aqui, muitos podem ter se colocado no lugar deste leproso, mas agora eu te convido a se colocar no lugar de Jesus no Evangelho de hoje. Será que tem algum leproso na sua vida, do qual você procura ficar afastado? Será que tem algum leproso que você acha assim, não tem jeito, não tem solução, eu quero que vá para o raio que o parta, eu quero que fique distante de mim, eu cá, ele lá? Às vezes a gente enfrenta momentos assim na nossa vida, e às vezes a gente não consegue estar na presença, nem ver, nem falar, nem tocar, porque a lepra parece ser maior do que a própria pessoa. Mova o seu coração. Antes de mover a ação, é necessário mover o coração.
assim como Jesus se compadeceu, assim como Jesus se encheu de compaixão, o seu coração, na força da oração, pode tocar esta pessoa e curá-la também. Por mais que essa pessoa tenha te machucado, tenha te ferido, seja um leproso para você, a cura de Deus pode alcançar essa pessoa também. Se você não consegue ir lá, se você não consegue estar, peça que a graça de Deus, que o toque, que a mão do Senhor venha sobre ela e possa curar da cabeça aos pés, porque Deus tudo pode, Ele tudo faz para o nosso bem. Deus não desiste deles, Deus não desiste da gente, Deus não desiste daqueles que entendem bem as coisas, Deus não desiste daqueles que estão com a cabeça bagunçada, com o coração angustiado. Deus é bom em todo o tempo, mesmo que às vezes a gente não seja tão bom assim, a bondade de Deus permanece para sempre, e esta bondade que move o seu coração, esta é a bondade que deve mover também a nossa vida, os nossos dias. Por isso, feche um instantinho os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e colocando-se na presença do Senhor, permita que a mão bondosa do Senhor toque a sua vida e faça com que o seu coração se mova de amor por Ele, pelos irmãos. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está aqui, que o Senhor está aqui, que o Senhor me vê, que o Senhor me vê, que o Senhor me ouve, que o Senhor me ouve, e o Senhor sabe que o Senhor sabe de tudo que eu preciso. de tudo que eu preciso. Aqui estão, Senhor, Aqui estão, Senhor, as minhas machucaduras, as minhas machucaduras, as minhas lepras, as minhas lepras, para que o Senhor toque para que o Senhor toque e me liberte e me liberte e me cure. e me cure. Aqui, Jesus, Aqui, Jesus, trago também trago também todas as pessoas todas as pessoas que precisam do teu toque, que precisam do teu toque, da tua bondade. da tua bondade. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. tu és bom. Tu és bom. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, pela tua bondade pela tua bondade derramada sobre os nossos corações, derramada sobre os nossos corações, porque o Senhor nos ensina porque o Senhor nos ensina a proclamar a proclamar a tua bondade, a tua bondade, que é infinita. que é infinita. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar. Eu cantarei Cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo. em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego, Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. do início, te amo, Te Deus. amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias, Todos os dias eu estou em tuas mãos,
desde quando me levanto até me deitar. Eu cantarei A bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão. na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Fica de pé, igreja. És fiel em todo o tempo. Sim, Em todo tu és tempo. fiel. Todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel. És fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és bom. Tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Sim, eu cantarei a bondade de Deus. Que a tua bondade, Jesus, venha sobre nós, sobre o nosso coração. Que possamos notar tua doce voz, tua presença junto do nosso coração, da nossa vida. Tua presença que nunca falha, que nunca tarda, porque o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Nós, Senhor, queremos nos firmar em Ti, nos agarrar aos Teus pés, porque em Ti sempre teremos refúgio, alegria para o nosso coração, para a nossa vida. Se você crê na bondade de Deus que te abraça neste dia, aplauda o Senhor Jesus, aplauda o nome do Senhor Jesus.
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo